Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar o que é que torna uma bactéria resistente a um antibiótico? E o que é que faz que uma bactéria que não era resistente se torne resistente? Será que a genética pode explicar isso? Eu falando como se o título do vídeo já não fosse autoexplicativo, né? Eu tô muito feliz porque esse é o início da nossa playlist de genética de micro-organismos. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Por que eu acho que tá cortando minha cabeça essa câmera? Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like que me ajuda muito. Se inscreve aqui embaixo se você é novo por aqui, que a gente tem vídeo toda semana. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E o vídeo de hoje é sobre elas, sim, as bactérias, que eu sou apaixonada. Eu sei que tem algumas que causam doenças, mas muitas são necessárias para a manutenção da vida aqui na Terra. E apesar delas serem bem pequenininhas, ou seja, a gente só consegue visualizá-las usando um microscópio, ou então quando elas estão ali bem juntinhas em colônia, elas estão em todos os lugares. Sabe aquela frase de o amor está no ar? Bom, o amor eu não sei, mas as bactérias estão. Ai, medo de virar a tia do pavê. Elas estão presentes desde o topo das montanhas até as profundezas do oceano. Ficou parecendo música do Roupa Nova, não foi? Mas o que eu quero dizer é que elas estão presentes em tudo. Inclusive, temos mais bactérias no nosso corpo do que células. Então, vocês imaginam aí o quanto que elas não são importantes para nós. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E se engana quem não dá nada por elas, tá? Nessa playlist nós vamos descobrir o quanto que elas são sofisticadas, adaptadas, inteligentes, Topperson das galáxias. Passei a falar Topperson porque me falaram que toda vez que eu falava top, uma fada morria, né? É verdade. Mas vamos aos slides. Bom, gente, então vamos conhecer esse material genético das bactérias. Será que vem uma tripla fita por aí? Ou uma base nova? Não perca nos próximos capítulos. E lembrando que essa é uma aula introdutória, tá? Então, no decorrer da playlist, a gente vai aprofundando nos assuntos. Bom, de uma forma geral, essa é uma bactéria. Elas podem ter flagelo que ajudam lá na movimentação, ou então essas espécies aí de fímbrias que ajudam ali elas se aderir ao substrato. Mas vou falar só de uma forma geral, tá? Elas têm uma cápsula envolvendo ali a parede celular e uma membrana plasmática, então elas estão bem protegidinhas. Mas o material genético delas não vai ter um núcleo que nem na gente nos eucariontes. Mas eles não vão estar ali dispersos no citoplasma não, tá? Eles estão num lugarzinho ali mais denso que é chamado de nucleóide. Então, por isso que as bactérias são tidas como procariontes, porque elas não vão ter um núcleo, um envoltório nuclear ali arrodeando o seu material genético. Com relação ao genoma bacteriano, o que é o genoma bacteriano? É a informação genética de um indivíduo. Então, o genoma vai reunir os tipos de DNA que a bactéria tem, tanto o DNA cromossômico como o DNA extracromossomal. O DNA cromossômico vai ser uma dupla hélice até então, como vocês já viram, parecido com o nosso, só que o DNA das bactérias vai estar em formato circular. Esse DNA vai ter genes essenciais para a manutenção da viabilidade celular. Ou seja, a bactéria não vive sem esse DNA dela. Ele é extremamente importante para a vida dela, porque nele está tudo que ela precisa para sobreviver. Todas as informações de tudo está nele. Mas a bactéria também tem um DNA extracromossomal, como os plasmídios, os transposons, os integrons, que a gente vai ver mais daqui para frente. Esses DNAs não têm aqueles genes que a bactéria precisa deles para sobreviver, não. Mas, como por exemplo o plasmídio, pode trazer alguns genes ali que trazem alguns benefícios para as bactérias, como a gente vai ver mais para frente. Se a gente pegar duas bactérias que pertencem à mesma espécie e sequenciar o DNA delas, o genoma delas, a gente vai encontrar diferenças, porque o genoma é esse total aí de DNA que as bactérias têm. Tanto o cromossômico, como o extracromossomal, como os transposons, como os integrons. Então, é por isso que a gente encontra várias diferenças, tá? Mas vamos aprofundar mais nesse DNA cromossômico agora. Esse DNA bacteriano, então, é uma dupla fita e ele vai estar em forma circular nas bactérias. E ao contrário do nosso DNA, o DNA dos eucariontes, que está todo ali empacotadinho em estonas, aqui não vai ter estonas, mas vai ter outras proteínas para o DNA ficar ali, ó, enoveladinho, porque esse DNA é tão grande,
mas tão grande, Ele é tão grande, tão grande. que ele é maior que a própria bactéria. Então, para ficar ali dentro da bactéria, ele tem que se novelar todinho, ó, todinho para caber, senão não ia caber, né? Então, ele fica noveladinho sim, tá? Umas proteínas que não são proteínas histônicas, mas são outras proteínas, e ele fica ali todo compactozinho para caber dentro da bactéria. Então, quando vocês verem um DNA assim, ó, parecendo um xizinho, eu ia falar da Xuxa, mas enfim. Quando vocês verem um DNA assim, isso aqui é um DNA de eucarionte, que fica enrolado ali as histonas, ele é formato linear. Então, aqui não é um cromossomo bacteriano, tá? O cromossomo bacteriano, ele é circular e ele fica ali enoveladinho no nucleóide. Eu tô achando que meu sotaque tá muito forte hoje. Esse DNA é composto pelas bases nitrogenadas, que entre as bases nitrogenadas, que vocês já conhecem, né? Adenina, citosina, guanina, timina e uracila. Aqui é a mesma coisa, gente. Adenina, citosina e guanina, presentes tanto no DNA como no RNA. Timina, exclusiva do DNA, e uracila, exclusiva do RNA. Aqui é a mesma coisa que a gente já viu, né? Então, as bases púricas continuam sendo a adenina e a guanina, e as pirimídicas ou pirimidinas, a timina, a uracila e a citosina. Vou deixar um vídeo passando aqui em cima se vocês não estão entendendo, tá? Que eu tô indo mais rápido nessa parte, que é só revisão. Então, púrica significa que vai ter 2 anéis, enquanto pirimídica significa que vai ter 1. Como é que a gente grava pura? Espero que vocês lembrem lá da playlist de molecular, né? Água pura, adenina, guanina púricas, e as que sobram são as pirimídicas. Bom, continua aqui o mesmo pareamento, tá? A se ligando a T por 2 pontos de hidrogênio, C se ligando a G por 3 pontos de hidrogênio, e no RNA o U chega ali para falar pro T, olha, se preocupa não que eu vim te substituir. E eu falo isso como se fosse uma coisa boa, mas é uma coisa boa. Bom, uma base pirimídica sempre vai se ligar então a uma base púrica. Até aqui tudo igual. Graças a Deus. Segue o baile então. As bactérias são haploides, ou seja, ela tem um único conjunto gênico. Lembra da gente? Nós somos diploides, porque nós recebemos um gene do pai e um gene para a mesma característica da mãe. Só que as bactérias não vão ter pai e mãe. Pelo contrário, elas são autossuficientes. Quer ter um filho? Elas mesmas vão lá e produzem o filho sozinhas. É o poder, aceita porque dói menos. Aqui não vai existir reprodução sexuada, apenas assexuada por bipartição ou divisão binária. Que é quando ela fala assim, ai galera, cansei de ficar sozinha, sou uma pessoa maravilhosa, então vou fazer outra de mim, vou me dividir aqui no meio e tá tudo resolvido. Já pensou se a gente pudesse se dividir e criar outra pessoa nossa? Nossa, isso é muito legal. E por favor, não vão sair por aí falando que a bactéria faz mitose, faz meiose para ter outra dela. Na bactéria não faz isso, tá? O nome disso é reprodução assexuada por bipartição ou divisão binária. Mitose, meiose é outra coisa que a gente vai ver no futuro próximo. Mas com relação a esse DNA, 85% desse DNA é codificante, sendo os 15% que restaram regiões de DNA não informativas, mas que muito desse 15% é composto ali por regiões reguladoras. Thaís, o que é uma região reguladora? São regiões que estão envolvidas ali na replicação, na transcrição, como o promotor. Quem lembra do promotor? Como eu imagino que quase ninguém lembre, eu vou relembrar para vocês quem que é o promotor. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então aqui vocês já podem ver a importante diferença do DNA das bactérias para o nosso. Nosso DNA, por exemplo, é composto de apenas 2% de região codificante. Olha a diferença aí pro das bactérias. As bactérias são muito tops, tá, minha gente? A gente olha assim e fala, ai, são simplesinhas, não, minha gente. Tá, tudo bem, são simplesinhas, mas Elas são muito inteligentes, muito adaptáveis e a gente vai ver nessa playlist isso tudo. Bom, mas vamos entender o que é um promotor. Antes de entender um promotor, a gente tem que entender que os genes das bactérias se encontram em operons. O que é um operon, Thaís? É isso aí que eu trouxe. São genes tudo agrupadinho, tudo reunidinho, tudo grudadinho. Ou seja, os genes estão ali ligados, juntinhos, together. E tem apenas um promotor para todos os genes. Mas o que é esse promotor, Thaís? O promotor é aquela parte ali que antecede o gene, que fala RNA polimerase, e RNA polimerase é a enzima que faz a transcrição. Que ele fala, RNA polimerase, pode vir aqui, ó, vem aqui, linda, vem aqui que o gene tá bem ali à frente.
pode estacionar aqui e ler o gene que ele está bem ali. Então, é ele que avisa, olha, tem um gene bem ali em frente. Então, vai ter apenas um promotor avisando que tem vários genes juntos, né? Porque se tem vários genes juntos, não precisaria ter mais de um promotor. É verdade. Então, resumindo, operons são quando os genes estão todos juntos, todos ligados. E tem apenas um promotor para todos eles. Ou seja, uma região apenas que está indicando ali que deve começar a transcrição. E aí, o que é que isso acarreta? Carreta. E aí, o que é que isso gera? Como eles estão todos juntos e só tem um promotor, na hora que ocorrer a transcrição, vai ocorrer a transcrição de todos. É como diria o grande filósofo que eu sou apaixonada, Pablo da Rocha. É tudo ou nada. É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. Ou seja, ou não transcreve nenhum, ou transcreve todos. Não tem essa de, ai não, mas eu só quero o gene Y. Ah, eu falei Y certo. Não tem essa de só quer um gene, não. Ou vai transcrever todos, ou não vai transcrever nenhum. Isso que significa operon. Ah, Thais, mas já que esses genes estão juntos, eles devem ter funções semelhantes, devem produzir produtos semelhantes. Não necessariamente. Mas isso a gente vai descobrir ao longo da playlist, tá bom? E como a transcrição vai ser feita com todos de uma vez, vai acabar produzindo um RNA só. Porque na hora que a RNA polimerase for, ela vai falar, não, sem tempo, irmão, sem tempo de estar vendo onde é que começa um, onde é que termina um, vou fazer um RNA só e vocês que lutem. Esse RNA longo, vocês imaginam aí o quanto não é longo, porque o tanto de gene que deve estar pregado nele. Esse RNA longo é chamado de RNA policistrônico. Então, as bactérias vão ter esse RNA mensageiro chamado de RNA policistrônico, porque vão ter vários produtos aligênicos apregados. Eu preciso melhorar meu vocabulário. Mas vamos falar sobre eles agora, os plasmídeos ou o DNA plasmidial. Ele é um DNA extracromossomal, então eles não vão ter ali genes que a bactéria precisa para viver, não. Mas pode ter alguns genes ali que tragam alguma vantagenzinha, como a gente vai ver. Então, ele é um DNA circular e também é dupla fita. E as bactérias podem ficar trocando eles. Como eu disse, elas são muito inteligentes. E é daí que vem a resistência a antibióticos. São todas as bactérias que têm plasmídeos? Não, mas como eu disse, elas podem trocar, né? E como eu disse, isso está relacionado à resistência a antibióticos. Porque imagina, eu tenho uma bactéria lá que tem um plasmídio que confere a ela uma resistência. Ela vai lá, duplica esse plasmídio, porque eles se autoduplicam, independente ali do resto das células, são totalmente independentes. E aí passa para outra, aí a outra bactéria já ganha resistência a esses antibióticos. Vai achando aí que as bactérias não são inteligentes. Então, se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que esse plasmídio está repleto de genes, que podem estar envolvidos, como eu disse, resistência a antibióticos, ou, por exemplo, com a capacidade de ser virulenta, de causar doença em um peixe, na gente, em um macaco, enfim. Então, esses plasmídeos, ele tem a capacidade de se autoduplicar, autorreplicar, independente ali do DNA cromossomal, e podem ser transferidos de umas para as outras. Mas, mais para frente da playlist, a gente vai estudar melhor eles, tá? E aqui, ó, algumas funções desses plasmídeos. Eles podem ter genes de resistência, genes de disseminação e perpetuação, genes de patogenicidade e simbiose e também do metabolismo energético. Mas a gente vai estudar isso mais para frente. Bom, falando bem por cima aqui dos transposons, porque eu odeio vídeo longo e não quero que esse fique longo, eles são elementos genéticos móveis. O que é isso? Imaginem um pedaço de DNA indeciso, que fica pulando de um lado para o outro, de um canto para o outro no genoma, porque não sabe onde quer ficar. São os transposons. Então, imagina aí que o transposon, esse pedacinho aqui, tem um gene lá muito importante. Ele fala, já sei, quero ficar no meio desse gene aqui. Pode atrapalhar a expressão? Pode. Pode fazer com que o novo gene surja? Pode. Pode acontecer várias coisas, mas esses são os transposons. Mas quem aí lembra do dogma central da biologia molecular? Bem que eu fico esperando a resposta. A gente viu que a molécula de DNA gera uma molécula de RNA que gera uma proteína. Mas a gente viu que ele tem algumas alterações, né? Aqui nas bactérias, todo o dogma central da biologia molecular vai ocorrer no citoplasma. Então, vai ocorrer de forma muito mais rápida do que nos eucariontes. Nas bactérias, a gente vai ter algumas diferenças, como, por exemplo,
na replicação do DNA, porque o DNA aqui, lembra, é circular. Então, a gente vai ter 2 forquilhas de replicação e vai ter apenas uma origem, que é chamada de ORC. Também não vamos ter aquele desenrolar lá das estonas, porque aqui não tem estonas, né? Mas ao longo da playlist a gente vai vendo a diferença. Na transcrição, como a gente já viu, vai ser formado o RNA policistrônico. E aqui, minha gente, não vai ter introns. Ó, que maravilha! Menos trabalho lá para a célula. Tá vendo que as bactérias são espertinhas? Para quem não lembra, os introns são aquela parte ali do gene que não tem informação e que tinha que ser retirados. Então, agora não vai ter o trabalho de retirar. Então, o RNA já sai ali prontinho para ser traduzido. E como tá tudo ali no citoplasma, acabou o RNA, por que não já começar a tradução para produzir os peptídeos e as proteínas? É tudo assim, minha gente. Termina um, já começa outro. Aqui não tem que estar perdendo tempo, não. Portanto, em bactérias, a sequência ali do gene vai ser a mesma sequência de aminoácidos das proteínas. E é isso que a gente chama de colinearidade, porque não vai ter introns, não vai ter que adicionar nada, não vai ter que remover nada. A sequência que está ali vai ser exatamente a mesma. Com relação à tradução, que é a produção de peptídeos e proteínas, lembra que a gente tem o AUG como códon universal? Então, algumas bactérias, menos de 10%, apresentam outros códons, tá? Mas são exceções. Então, a gente continua focando ali no AUG como códon de iniciação. O código genético das bactérias vai ser o mesmo que o nosso, porque o código genético é universal. E é isso que permite, por exemplo, a gente pegar um plasmídio ali das bactérias e fazer com que esse plasmídio produza ali a insulina humana, colocando ali um gene humano nesse plasmídio. E sabendo que aquela sequência ali, com base nessa tabelinha do código genético, vai produzir os aminoácidos que a gente quer e, consequentemente, a insulina. A gente também encontra algumas diferenças nos ribossomos das bactérias, mas a gente vai estudar mais para frente, tá? Então, essa só foi uma aula de iniciação da genética bacteriana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz com essa playlist. Mas eu vou me despedir de vocês formalmente em 3, 2, 1. Então esse foi o vídeo, gente. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Conta aqui embaixo se vocês gostaram dessa nova playlist. Um beijo. Tchau. Ficou parecendo grude. Tchau, né? Tchau. Tô com a raiva dessa câmera. Tá ficando cinza agora. Não ter feito esse lado de cinza. O que eu não gosto de fundo, Ai, que ódio dessa webcam. Lembra da gente? Nós somos de... Bom, falando a gente vai sequenciar o DNA. Então, com relação à tradução, que é a produção de peptídeos ou proteínas, com relação à tradução, que é a produção de proteínas e proteínas, ela vai ter alguma diferença. Por exemplo, caso para ela atacar a gente ou atacar outra pessoa, independente ali do DNA celular, ponto da resistência a antibiótico.